Hola, buenos días, muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Buenos dias para o pessoal que assiste a aula pelo YouTube. Ainda tem uma galera assistindo a aula pelo YouTube, a Dulce, a Adriana, a Erika eu vejo à tarde, e a galera que assiste a aula pelo IPTV. Esperantina. Pode ser que apareça mais poli. Geralmente é para ter mais gente, né? Mas vai aparecendo. Tem também as semanas de prova, né, pessoal? Então, às vezes tem essas datas aí também que a gente... Às vezes o polo desaparece e aparece de novo, né? Mas para quem tá aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os colegas professores já cumprimentei. Adriana, Dulce, vamos lá. Na semana passada, nós trabalhamos interpretação de texto. Eu trouxe uns textos mais... Sim, a Erika abandonou, Adriana. A Erika tá à tarde. Ontem eu dou aula na terça à tarde, eu encontrei a Erika depois da aula do Flávio. Na última aula ela estava ali, né? Mas tá por aqui. Então, semana passada a gente fez textos, trabalhamos interpretação de texto, e foi bom, foi legal. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar 2 textos. Não eram textos complexos, mas que precisava ser trabalhado. E eu gosto quando é assim, né? Quando a gente pode se dedicar a isso, a ler a questão, a ler o texto. Eu acho que a gente aprende quando a gente se agarra ali com o texto e dá o tempo que o texto precisa, né? É isso que depois faz você ter prática na interpretação e fazer uma prova e se dar bem na prova, é essa prática, né? Porque se você não tem paciência de pegar ali um texto maior, com as coisas mais complexas, se você não se treina para isso, como é que você vai conseguir, né, quando você encontrar? Então, na verdade, a gente vai resolver uma questão que tinha ficado da semana passada, e aí eu pego o que a gente tem para hoje. O que a gente tem para hoje são conjunções, e eu acho que a gente entra também em preposições, imagino eu. Semana passada eu não trabalhei a gramática. A gramática é conjunções, e eu estou trabalhando conjunções porque é importante a gente conhecer, lembrar o significado de algumas coisas. Para ganhar tempo, a gente vai logo para o texto, e aí eu vou ler aqui com vocês. Eu já vou logo na leitura com tradução, para a gente, como eu disse, ganhar tempo, né? Isso aqui ficou da semana passada. Foi a questão 2 da semana passada. A dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol é motivo de dificuldades, porque, no geral, as pessoas... Vamos entender o enunciado. Ele está falando sobre a dificuldade de usar formas de tratamento em espanhol. Ou seja, formas que você usa para tratar alguém, seja um alguém singular, seja plural. Especificamente, ele vai trazer para o singular. O que ele vai falar aqui no texto é sobre o uso do tu, sobre o uso dos te, né? Porque gramaticalmente é assim, tratar alguém de tu é tratamento íntimo, né? Você tem intimidade, é informal. Tratar alguém por os te é o contrário, é equivalente a senhor, senhora. A gramática ela diz isso. Só que a língua ela pertence ao povo. As pessoas usam uma língua e na hora de usar, né, coloquialmente, elas são mais livres do que dita a regra, a gramática, né? Embora a língua espanhola seja uma língua muito próxima a fala, o uso da língua é muito próximo ao que a gramática fala. Então, o texto vai falar nisso. Então, já vou com essa ideia, né? Vou ler rapidamente as alternativas. Então, a dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol é motivo de dificuldades, porque, no geral, as pessoas, né, quem usa a língua, desconhecem as normas gramaticais e cada um usa os pronomes como lhe convém.
B. Ignoram as regras por não concordarem com elas e criam normas regionais de tratamento. C. Possuem percepções diferentes dos valores atribuídos a cada pronome segundo o seu entorno. D. Utilizam os pronomes da forma como acreditam ser a forma correta para seu contexto. E letra E. Incorporam modismos ao uso real dos pronomes, o que dificulta uma padronização. Vamos lá. Leio o texto e já vou para a tradução, tá? Para ajudar a ganhar tempo. Tu, usted, vós ou su merced. Então, são formas de tratamento que eu uso para me dirigir a alguém, uma única pessoa. Gramaticalmente, isso aqui é um pronome de tratamento informal. Isso aqui é um pronome de tratamento formal. Vou colocar aqui o F. O vós, ele também é informal, é equivalente ao tu. E o su merced é algo equivalente a vossa mercê do português, uma forma de tratamento exageradamente formal, que se usava no período da colonização, geralmente para se referir a alguém que era autoridade, ou alguém que tinha título, né? Então, uma excessiva bajulação, vamos dizer assim, né? É isso. Então, tu, usted, vós ou su merced. E ele pergunta, tu, usted, vós ou su merced? Problemas com as formas de tratamento, né? É o assunto dele, de quem escreveu o texto. Formas de tratamento é o nome que se dá, em gramática, às diversas opções que temos, los hispanohablantes, que temos, portanto, os que falam espanhol, hispanohablantes, para dirigir-nos aos demais, utilizando certos pronomes pessoais. Tu, usted, vós, su merced. Aí ele acrescenta outros. Os, le, te, né? Pronomes oblíquos, ele acrescenta, né? Embora ali no começo do texto, ele tenha trazido só tu, usted, vós e su merced, né? Aqui ele exemplifica. Aqui nesse primeiro parágrafo, perceba que ele traz para a gente o conceito do que vem a ser forma de tratamento. É só um conceito do que vem a ser forma de tratamento, né? Ele está introduzindo aí o assunto dele, né? Traz o que a gramática fala, então meramente formalidade. Aí continua dizendo, as formas de tratamento variam segundo a relação social que existe entre o emissor e o receptor, né? Isso também é um fato óbvio. A forma de tratamento vai variar, vai mudar, segundo a relação social que exista entre o emissor e o receptor. Eu sei quem eu posso tratar de tu, eu sei quem eu posso tratar, tenho que tratar de, né, usted, senhor, senhora. É isso que ele está dizendo. E acrescenta, como nos los recuerda, como recorda, como lembra, né, como nos lembra, o manual da nova gramática da língua espanhola, né? Então, a forma de tratamento vai variar segundo a relação social. Uma pessoa mais velha, usted. Uma pessoa próxima, tu. E fala que esse manual da nova gramática da língua espanhola, ou seja, a gramática, traz isso. E aí ele abre parênteses, não, ele abre aspas, porque ele vai trazer para a gente o que é que tem escrito nesse manual. Até aqui, ele está falando da regra, da gramática, apresentou o assunto e está justificando, né, reforçando com a gramática. Lá diz assim, na gramática, abre aspas, no uso dos tratamentos intervêm circunstâncias sociais e situacionais, né? Circunstâncias sociais, aqui eu devo tratar com respeito, por exemplo, e situacionais, né? Da situação, de eu estar com alguém que eu não conheço, uma autoridade, de tipo diverso, que podem variar dependendo de áreas geográficas e comunidades particulares. Aí ele traz aqui, ele especifica isso aqui, né? Que isso pode variar, né, a forma de tratamento, a depender
de áreas geográficas, regionalismo, né? E comunidades particulares, né? Tô indo muito rápido, Joyce? Não, né? Perfeito. Pronto, tá? O que eu percebo bem aqui é que a gramática, ela acolhe isso, de que essa forma de tratamento, ela vai depender de questões sociais, da situação, da área geográfica, em que país, em que cidade, né? Em que comunidade. Então, no que a gramática, no que ele abre aspas, né? A gramática acolhe isso. Então não existe uma questão universal, um uso universal da forma de tratamento, porque existem essas questões sociais, situacionais, geográficas e de comunidades em particular. Pronto, ele aqui apresentou para a gente o assunto, a problemática, vamos dizer assim, vou chamar assim, o assunto. Aí ele vem para a vida real, a dura realidade, que ele chama de dura realidade. Aqui ele adjetiva, então aqui já é o autor do texto, né? O que foi exposto anteriormente tem lógica. No entanto, sem embargo, né, como ocorre frequentemente, a menudo, frequentemente, quando se comparam as normas gramaticais com o uso real que se dá, ou que dão a língua, que as pessoas dão a língua, né? Deixa eu organizar aqui a ideia, porque ele escreveu em espanhol. No entanto, como ocorre frequentemente, quando se comparam as normas gramaticais com o uso que as pessoas dão à língua, a dura realidade não demora, não tarda, não demora em colocar em evidência que as formas de tratamento são um verdadeiro pesadelo em espanhol. Talvez porque ele não conheça como é aqui no Brasil. Ele está falando espanhol, né? Ou talvez porque ele tenha muito apego à gramática, né? O autor desse texto. Um verdadeiro pesadelo em espanhol. Aí ele diz, ele se explica, assim, desse modo, há usuários da língua que percebem o usted como uma forma de confiança e o tu como uma forma de respeito, o contrário do que diz a gramática. Não é? A gramática diz uma coisa, mas tem gente que usa diferente. Quando ele fala aqui que tem pessoa que usa diferente, ele não está falando especificamente de uma, duas pessoas. É uma comunidade, é um grupo, né? Há também os que nunca usam o tu. Existem, por exemplo, cidades ou regiões onde só se usa o usted. Quer dizer que todo mundo ali se trata formalmente, é? Não. Se todo mundo usa o usted, é porque nessas regiões esse usted perdeu o caráter de formalidade, né, pessoal? Ali, onde só se usa o usted, o tu soa afetado, tipo, tá querendo se aparecer, né? Ou forasteiro. É alguém que não é daqui, né? Existem cidades, regiões ou países inteiros onde a norma, exige que se utilize o vós. Argentina, eles usam vós. Uruguai, vós. No lugar do tu. E se isso fosse pouco, também há lugares onde as pessoas... Pessoal, quando ele fala la gente, viu? Sempre as pessoas. Onde as pessoas utilizam o arcaico su merced, né? Uma espécie de vossa mercê, que pode deixar uma pessoa perdida, perguntando-se se este tratamento é extremamente respeituoso, excessivamente íntimo ou artificialmente distante. Foi tirado de um blog. Eu acho a opinião particularmente meio preconceituosa, enfim.
Eu não li o resto do texto, né? Foi só um trecho, então não dá nem para julgar, mas enfim, até onde eu li. Bom, mas o que importa não é a minha opinião, o que importa é a resposta para a questão, tá? Queria que vocês lessem, dessem uma olhada, tá? Antes de eu corrigir com vocês. Vou pedir pro Fernando marcar 2 minutos pra gente, tá bom? E aí a gente já volta. Dê uma olhada e escolham uma resposta. Fernando, façam por eliminação, tá? Vamos lembrar, né? Aqui a gente aprendeu e a gente usa fazer por eliminação. Saia procurando o erro. 2 minutos, Fernando, por favor. Vamos lá. Gostei, viu? Resposta. Uma das respostas é a correta. Aliás, ah, é sim. Ah, vamos lá. A dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol é motivo de dificuldades porque, no geral, as pessoas, né? Motivo de dificuldade, no geral, de acordo com o autor daquele texto. Tá. Letra A. Desconhecem as normas gramaticais e cada um usa os pronomes como lhe convém. O texto não diz ali que as pessoas desconhecem as regras gramaticais. Não existe isso no texto. Não tem lá escrito no texto de que as pessoas desconhecem a regra gramatical. Não diz isso no texto. Ele fala o que a gramática diz, que a gramática faz essa observação, né, o manual ali gramatical, de que tem um contexto social e tal, mas não diz isso, que desconhecem as regras e cada um usa os pronomes como lhe convém. Quando ele fala cada um, ele personifica. E não é assim. Não é que cada um usa como quer. É uma comunidade, é um país, é uma localidade, né? É uma questão social, tá? Então a letra A está totalmente errada, né? Ele não fala em desconhecer regra gramatical e nem fala que cada um usa como lhe convém. Quando ele fala cada um, ele personifica, tá bom? Tá. B. Ignoram as regras, vem mais uma vez, né? Por não concordarem com elas. Nós não lemos isso no texto, de que as pessoas não concordam com a regra gramatical e que elas criam normas regionais, né? A gente não leu isso, né?
Então aqui a gente elimina porque o texto não diz isso, o texto não traz isso. Achei ótimo, porque vocês não trouxeram como resposta nem a letra... Adriana, é isso mesmo. é... É... Bom, eu me fugiu aqui o pensamento, mas o que eu queria dizer era isso, de que nós não lemos a letra B no texto, né? E vocês não escolheram a letra B. Então é ótimo, porque vocês não foram nas alternativas que o texto não traz, que o texto não diz, né? Se o texto não traz, se o texto não diz, não serve como resposta. Ó, chegou o pessoal de Oeiras, Queimada Nova, Esperantina. Pronto, beleza. Letra C. Possuem percepções diferentes dos valores atribuídos a cada pronome segundo o seu entorno, né? Tá dizendo que as pessoas possuem percepções diferentes, cada uma individualmente, dos valores atribuídos a cada pronome segundo o seu entorno, né? Não é que as pessoas tenham percepção diferente, cada uma individualmente, de acordo com o entorno, né? O uso dos pronomes é de acordo com uma questão social, é daquele grupo, é daquela... um exemplo para comparar é a gente aqui no Piauí, que a gente fala tu vai, tu foi, a gente não pronuncia os S. Tu vai, tu foi, tu tem. A gente não fala aqui no Piauí tu tens, fala, né? Porque é um regionalismo, é uma forma nossa, né? Não é que cada um, de acordo com o seu entorno... não, é um regionalismo, é isso que ele está dizendo, sabe? No texto, é isso que ele fala. Se no lugar do tu, aqui no Piauí, a gente usasse você, você tem, você foi, estaria correto ali a concordância. Mas a gente não usa você, até usa, mas não é comum, né? E aqui eu não estou entrando no mérito de se está certo ou se está errado, não é isso. Porque não está errado, não. A gente entende o que a pessoa está falando. Só não está gramaticalmente concordado. Então, eu descartei a letra C, né? Agora, veja a letra E, né? Que ficou aqui a dúvida. A letra E, ele fala de modismo. Modismo é coisa passageira, gíria é modismo. Incorporam modismos ao uso real dos pronomes, o que dificulta uma padronização. E aí, acho que foi a Adriana. Ele não fala Adriana, né? Em momento algum, ele não atribui a modismo. A gíria é modismo. Tem gíria que a gente usa esse ano que vem ela morreu, não existe mais. Então é a letra D. Utilizam os pronomes da forma como acreditam ser a forma correta para seu contexto, né? Para a sua realidade, para o seu contexto. Igual a gente usa o tu. Tu foi, tu vem, tu tem, tu vai. A gente faz isso de sacanagem? Não, é o nosso contexto, é a nossa realidade, né? Quer dizer que eu não sei a gramática? Que é tu tens, tu vens. É lógico que eu sei disso, né? É isso, tá bom? Beleza. Então a gente resolveu a questão 2 do texto que a gente tinha deixado da semana passada. E aí eu quero fazer a leitura e aqui umas questões sobre orações, a letra D mesmo, né? Sobre as subordinadas, tá? Essa gramática aqui, ela estava na semana passada. A gente não fez porque a gente priorizou o texto, tá bom? Hoje comecei mais uma vez com o texto. E aqui eu vou fazer essa parte das conjunções. Eu preciso entendê-las. O que é que elas trazem dentro de um contexto, né? A minha prova do Enem é interpretação. A minha prova da escola também traz mais interpretação. Então, bora lá. As coordenadas eu já fiz. Aqui eu vou falar das subordinadas. 1. Causales. Aqui tem uma misturinha. Tem uma parte em português e espanhol, tá? Expressam causa, motivo, razão da ação expressa pelo verbo da oração principal. Expressam causa, motivo, razão da ação que é expressa pelo verbo da oração principal. Porque, que,
puesto que, a causa de que, em vista com N, tá? Como tinha português lá em cima, foi corrigido, né? Enfim, em vista de que. Detalhe, em espanhol, aonde eu uso o porquê, eu posso usar só que, com o mesmo efeito. Eu tenho aqui alguns exemplos. No voy a viajar. Aí eu digo o motivo. Porque não tenho dinheiro. Como não tenho dinheiro, não vou a viajar. O como pode aparecer quando a oração subordinada aparece antes da principal. No viene porque, pues, puesto, já que ou somente que está enfermo. No viene que está enfermo é muito comum em espanhol usar somente que no lugar do porquê, tá? É muito comum, tá? Vou para frente. Finales expressam o objetivo ou a finalidade da ação expressa pelo verbo da oração principal, tá? Objetivo ou finalidade da ação principal. Te explico para que ou a fim de que aprendas. Beleza? Consecutiva expressa o efeito, o resultado. Consecutiva, tá vendo o nome? Ou consequência resultante da ação expressa pela oração principal. Exemplos. Que, precedido de tan ou tanto. Luego. Pues. Com que. Por consiguiente. Por lo tanto. Por esto. De tal modo. De tal maneira que. Exemplos. Era tão alto o efeito, o resultado, que não passava por la puerta. Pienso, luego existo. Não eres um niño com que tu sabes lo que haces, tá? É para ser junto. Condicionales expressam uma condição necessária ou uma hipótese para que se realize a ação expressa pelo verbo da oração principal. Tipo, se, sempre quando, como, en el caso de que, com tal que, com solo que. Vamos trocar? Deixa eu esperar que as meninas trocarem de lugar. Exemplo. Me iria à Espanha se pudiera, né? Se pudesse, não pode, né? Como vai expressar uma condição quando tiver acompanhado de um verbo no subjuntivo? Como vai expressar uma condição quando tiver acompanhado de um verbo no subjuntivo? Eu repito porque em português a gente não faz isso, mas em espanhol sim, ó. Como me digas la verdad, te lo compraré. Então há uma condição para que eu compre, que é o quê? Que tu me digas a verdade. Então, como me digas la verdad, te lo compraré. Concessivas expressam uma concessão, um consentimento. Aunque, por mais que, assim, aun quando, apesar de que, por muito que. Mais uma vez, expressa uma concessão. Aunque llueva, irei al cine. Parece uma teimosia, né? A pessoa vai ao cinema de qualquer jeito, mesmo com chuva. Então, aunque llueva, mesmo que chova, ainda que chova, eu vou ao cinema. Por más que quisieron, não conseguiram nascer.
E aqui eu tenho alguns exercíciozinhos para vocês, só para a gente treinar e deixar registrado, né, que a gente consegue entender, discernir qual a conjunção que vai completar ali as frases. Faço a primeira. El dueño de la venta completa las frases que siguen con las conjunciones correctas. El dueño de la venta, venta quer dizer venda, de vender. El dueño de la venta se despediu mais temprano, se despediu mais cedo, pues, né, já tenía, pues que, sino, pues, podia ser já que tenía, né, mas só já não. Pues tenía que trabalhar de madrugada. Questão 2, questão 3, para que vocês escolham resposta, tá? Veja o sentido da conjunção, descarta, para saber o que é que vai servir para responder. Fernando vai marcar para a gente 1 minuto. Fernando, por favor. Vamos lá, pessoal. A segunda questão. Me gusta la sandía. Sandía é melancia. Sandía, em espanhol chama sandía. Beso, ¿nos vemos? Me gusta la sandía. Sin embargo, isso, Adriana, porém, né? Sin embargo, porém, no entanto, sin embargo, podia ser pero não puedo comerla, né? Apesar de gostar, né? Tem um contraste, gosta, mas não pode. 3. Saldré de viaje esta semana. Ya que, perfecto, chica, muy bien. Ya que estoy de vacaciones. Vacaciones, férias. Já que estou de vacaciones. Tranquilo, ótimo. Vamos para 4 e 5. Repetimos, fazemos igual. Fernando marca para vocês 1 minuto. Fernando. E aqui, 4. Nos salimos. Isso, muito bem. Letra A, né? Quem é? A Adriana. Porque chovia. Nos salimos porque chovia.
Me duele la cabeza. Perfeito. Por lo tanto, Adriana. Em espanhol tem essa expressão, no me des la lata, que quer dizer não... Eu vou falar de uma maneira elegante. Não me encha a paciência. Tá? Não me encha a paciência. Né? Tem outras formas de dizer isso. É no me des la lata. Me duele la cabeça, por lo tanto, no me des la lata. Coisa do espanhol da Espanha. 6 e 7. 1 minuto para vocês. Fernando, por favor. C, Dona Adriana, muy bien. Fui al cine. Ah, não. Peraí, deixa eu ver. Não, não, não. Fui al cine, vírgula. Aí, ó, não me gostou da película. Né? Foi eu que li errado? Foi eu que li errado. Letra B, exato, letra B. Fui al cine, pero, que aqui tá escrito errado. É pero, mas. Podia ser sin embargo. Pero não me gostou da película. 7. Deixa eu ver. O que é que tem ali? Ah, sim. Pronto, acho que eu olhei achando que era a letra C agora. É isso mesmo. Quando lo veo por la calle, quando eu o vejo na rua, lo a alguém, né? Quando lo veo por la calle, na rua, se não me mira, não lo saludo. Essa frase é uma cultura aqui em Teresina. A pessoa vê outra na rua, aí rola isso. Se não olhar, e quando faz que não viu? Tem isso também, faz que não viu. 8, 9, 10, são 3 dessa vez. A gente vai marcar, Fernando, 1 minuto pra gente essa parte aí, essa primeira parte. Então, bora lá. Adriana, questão 8. Vamos ver. Isso. Com tal que trabajes, lo demás não me importa. O resto eu não me importo, né? Com tal que trabalhes. Não tenho autorização para deixar-te entrar. Luego, não puedo fazer nada. Podia ser por isso, não puedo fazer nada, né?
10. Nosotros estudiávamos tanto que nos cansávamos. Ótimo, muito bem, Adriana. Excelente, excelente, excelente. Eu tô falando o nome da Adriana porque ela tá acompanhando a aula no chat do YouTube e, enfim, tá mandando resposta, tá participando. Tá. Aí agora eu vou entrar em preposições, que é o assunto que deveria ser o principal hoje. Não termino ele hoje, termino na semana que vem. Eu não estou dando gramática tudo de uma vez só, para poder também trabalhar texto. Então, semana que vem, eu vou concluir preposições. Aqui, basta que a gente conheça algumas delas, das preposições, e que a gente entenda que tem alguns usos diferentes com relação a português e a espanhol. Aqui eu digo assim, ó, possuem diversos graus de especificidade. Por exemplo, o mesmo verbo crer, que é crer, acreditar, ele vai ter peso diferente, né, quando se usa, a depender da preposição que se usa. Se for em, se refere a um campo mais extenso do que crer a. Então, para você perceber que, a depender do uso da preposição que se usou ali, né, tem um valor no sentido, né? Crer em mi madre significa acreditar, crer na mãe como pessoa e também no que ela fala. Como pessoa e no que ela fala. E crer a mi amigo, né, com a preposição a, significa dar crédito ao que ele diz, né, na palavra, no que ele está dizendo. É menos amplo do que crer em. Para vocês terem um exemplo, né, do que eu quero falar. E quais são as preposições em espanhol? São elas a, ante, bajo, com, contra. Cuidado para não fazer muito rápido, né? Contra. Desde, em, entre, hacia e hasta. Para, por, pro, según, sim, sobre e tras. E aí eu trago exemplos de cada uma das preposições, tá? O sentido que elas podem ter ali dentro do uso delas. Mas antes, aqui diz assim: las preposiciones siempre introducem complemento. Complemento direto, tipo, nunca regañé a mi hijo. Esse verbo estranho aqui, reganhar, significa você chamar a atenção, de você reprovar alguma coisa. Ah, eu nunca chamei a atenção a meu filho, né, do meu filho. Nesse sentido, tá? Não é chamar a atenção para si e tal. É de dizer alguma coisa, né? Complemento indireto. Escrevi uma carta a meu irmão, para meu irmão. E também complemento circunstancial, de dar ideia, né? Por exemplo, de lugar. Dejó la carta sobre el velador. Aqui, né? Circunstância de lugar. Sobre o criado mudo. Em cima do criado mudo. De tempo. Partiremos em primavera, né? Durante a primavera. Em primavera. Aí, né? Circunstância de tempo. De modo. Nos invitaram sem muitas ganas. Nos convidaram. O verbo invitar significa convidar. Já apareceu aqui várias vezes. E ganas, acho que vocês já conhecem ou conseguem contextualizar, é vontade. Se usa muito em espanhol. Não tenho ganas de salir de casa hoje? Não tenho vontade. Tenho ganas de viajar a Cuba? Tenho vontade de viajar para Cuba, né? De causa. Estou cantando de alegria. De instrumento, ferramenta. Trouxe la carne con el cuchillo dentado.
Trocer é do verbo troçar. Em espanhol, troço significa pedaço. Então, cortei a carne com a faca de dentes. Cuchillo quer dizer faca. É uma palavra masculina em espanhol, faca. Eles chamam cuchillo. El cuchillo. Por isso, trocei la carne com el cuchillo dentado. Cortei a carne com a faca de dentes. Ó, se a carne estava crua foi difícil, né? Se estava assadinha, corta, de boa, né? De companhia. Pedro chegou com seus padres. Complemento do nome. Nome substantivo. La hija de la doctora. Tá vendo como ela tem uma circunstância, um sentido, né? E aqui eu apresento as preposições individualmente. Trago exemplos para vocês perceberem o sentido que elas têm. É a primeira parte, tá? Tem uma segunda parte para a semana que vem. Preposição a. Movimento material ou movimento figurado. Tipo, vou à Grécia. Vou à caça. Lugar e tempo em que sucede, lugar e tempo em que acontece, suceder, acontecer, ou se realiza algo. Firmará à la tarde. Assinará pela tarde. Modo de fazer algo. Ah, não, perdão. Lugar e tempo, né? Firmará à la tarde é tempo. Estava à la derecha é lugar, né? Aqui tempo, à la tarde, e aqui lugar. Tá invertido aqui, né? Lugar e tempo. E modo de fazer algo. Irá a pé. Vai a pé, né? Essa preposição a, se você vai se locomover com os pés, o modo como você vai se locomover, o cavalo, a preposição é a. Irá a pé ou irá a cavalo, tá bom? A pé ou a cavalo. Português também, né? Ah, eu vou a pé, vou a cavalo. Embora o pessoal fale... Bom, enfim, deixa pra lá. Ante. Diante ou presença. Ante mim, recordou el ayer. Ou seja, em minha presença, diante de mim, lembrou do passado. Essa palavra ayer, literalmente, quer dizer ontem. Só que aqui pelo contexto, né, significa o passado. Em minha presença, né, ante mim, recordou el ayer. Bajo. Bajo, situação inferior, ou você está sujeito ou dependente, né, de alguém, de algo. Veja o primeiro exemplo. Dormimos bajo las estrellas. Você diria em português, dormimos sob as estrelas, porque as estrelas estão numa situação superior, né? Tá lá em cima. Então, bajo las estrellas. Estava bajo las órdenes del capitán. Então, estava sujeito às ordens, dependendo das ordens, sob as ordens do capitão. Com companhia de pessoa ou coisas. Chegou com mi padre. Herramienta ou instrumento. Ferramenta ou instrumento. Lo revuelves con la cuchara. Revolver é mexer, mexa com a colher. Essa palavra cuchara quer dizer colher. Você aprendeu cuchillo, ainda agora, que é faca, e agora cuchara.
Cucharita é a colherinha. E cucharon é a concha. Cucharon. Modo. Chora com dolor. O modo, a forma com a qual chora. Com dor, né? Com dolor. Contra. Oposição ou contrariedade. Se estacionou contra o trânsito. Então, em sentido contrário, né? De posse. El vestido de Ana es hermoso. É bonito, né? O vestido de Ana. Origem ou procedência. El agua de mar es salada. A água do mar é salgada. Se diz em espanhol, el agua de mar. Salada é uma falsa cognata. Porque quer dizer salgada, sempre. Salada, em espanhol, é ensalada. Aqui sim. Alface, tomate. Se quebrou material, perdão, matéria. O contenido de alguma coisa. Matéria do que é feito? Tá? Então, ó, o exemplo. Se quebrou el vaso de vidro. O material é feito de vidro. E vaso, essa palavra, né? El vaso de vidro. Vaso quer dizer copo. Quebrou o copo de vidro. Modo. Andar de lado es divertido. E tempo. Andar de noite es peligroso. Desde lugar e tempo. Chegou desde Brasil, lugar. Te espero desde hace uma hora, te espero há uma hora, tempo, né? Desde hace uma hora. Em. Repare que a gente está dando aqui a circunstância de algumas preposições e o sentido que elas têm ali, né? Que elas aportam, chamei de circunstância, mas não quer dizer que uma possa substituir outra, né? Por exemplo, te espero desde hace uma hora. Aqui tem em circunstância de tempo. Não dá para substituir. Te espero em hace uma hora. Não é isso que eu estou querendo mostrar. Estou querendo mostrar a circunstância, o sentido que ela vai ter ali dentro de um entorno. No caso da preposição em, pode ser de tempo. Estamos em primavera. Pode ser de lugar. Está em la playa. Pode ser de modo. Lo digo em sério. E pode ser de meio de transporte. Viajaremos em avião. Em espanhol, se você vai se locomover usando o meio de transporte, a preposição é em. Em avião, em coche, em autobus e nunca de. A exceção para não ser em, eu já falei no começo. Se for a pé, é a pie. E cavalo, a caballo. Não foi? Entre. Em meio, né? Entre uma coisa e outra. Se debate entre la vida e la muerte. Hacia. Antes de falar dessa preposição, só queria destacar, para a gente não confundir ela, com o verbo hacer no pretérito imperfeito. Isso aqui é o verbo hacer, que é o verbo fazer em espanhol. Ele hacía, é acentuado. Ele hacía artesanias, ele fazia artesanato. Tá? Aqui a preposição é hacia.
que pode ter o sentido de direção. Voy hacia el teatro. Vou em direção ao teatro. Não é limite, é em direção. Ó, eu vou na direção do teatro, né? Então não é meu limite, não estou indo para o teatro. Diferente de hasta. Hasta é limite. Então, ó, voy hacia la cordillera. Vou em direção. E também pode dar sentido, pode ter sentido de aproximação. Que aqui eu coloquei, ó, alrededor de, ou seja, ao redor de, ou então cerca de. Quando eu digo murió hacia las 3, eu estou dizendo morreu por volta das 3, aproximadamente lá, né, para as 3 horas. Hacia, que é diferente de hacia. Então, para eu concluir essa parte de preposição, rapidão, que a gente está terminando aqui, o tempo está acabando. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu digo assim, as preposições não se utilizam do mesmo modo em português e espanhol. Complete as frases segundo o uso correto em espanhol. Tipo, nos gusta viajar en avión e não de. Carlos está enamorado de essa chica. Em espanhol, as pessoas se enamoram de essa chica que vem à escola em bici. Bicicleta, né? Bici. 3. A quem se lhe ocorre ir al cine? Aí, ó. Com chuva. E não em la lluvia, que poderia ficar aparecendo no meio de transporte. Los jeans talle bajo. Talle bajo quer dizer justos. Calça jeans justa. Están de moda. Em espanhol as coisas estão de moda. Está de moda, né? E não em la moda. É de moda. ¿Sabes si el piso de Juan está em venta? Está em venda, está à venda, né? E piso quer dizer apartamento. Em venda. Bom, e aqui a gente encerra essa nossa aula do dia de hoje, tá, pessoal? Fizemos interpretação, fizemos a gramática da semana passada, começamos preposição, foi mais intenso, mas foi certo, gostei. Obrigado, Adriana, obrigado, Dulce. O pessoal de Queimada Nova ficou até o final. Até a próxima semana, nos vemos.